quarto livro de Reis, capítulo 6. Louvamos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Glória a Jesus. Senhor eterno. Glória a Jesus. Aleluias. 2 Reis, capítulo 6. Quem está vivo, diga amém. Amém. Aleluias. Irmãos, temos batismo hoje. Os presbíteros vão ministrar as pessoas que vão se batizar. Então podem ir já para o fundo. Glória a Deus. Todos os que vão se batizar com o presbítero Benjamin. Hoje temos várias pessoas. Só da casa de operação são 9. Diga glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 6. Maravilhoso e santo Deus, Senhor amado, que seja a palavra de Deus e não do homem, não da carne, não do pensamento, não da razão. Deus é Espírito, João 4:24. Senhor, e como diz João 6:63, as palavras que vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Aleluias. Como diz em 2 Coríntios 4, a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, glória a Deus. Aleluias. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Glória a Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Irmãos, essa história é bem antiga, 800 anos antes de Jesus, um pouco mais. E esses dois países existem até hoje, são aqueles que estão ainda lá no Oriente Médio, Síria, cuja capital é Damasco. Aliás, Damasco é uma das cidades mais velhas do mundo, mais de 3.000 anos, bem mais. E Israel. Aquela época estavam em guerra. Hoje não é muito diferente. Diga glória a Deus. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Quer dizer, estratégias de guerra que o rei estava maquinando, arquitetando, coisas para destruir. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Irmãos, este rei, isso aqui é Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria, um reino que nunca serviu ao Senhor como deveria, sempre teve a mancha da idolatria nesta terra. Começou com o rei Jeroboão e passava rei após rei. Nenhum deles se desviou destes pecados de Jeroboão, que eram os bezerros de ouro nas cidades de Dan e de Berseba. Este aqui era o rei, provavelmente o rei Jeorão, filho do rei Acabe. Apesar do país estar desviado de Deus, o Senhor os livrava da destruição, porque Deus é misericordioso. Fala isso para o lado, Deus é misericordioso. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai, o Pai das misericórdias e o Deus das consolações. Nosso Deus é conhecido como Pai das misericórdias. Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Novas são a cada manhã e muito grande é a sua fidelidade. Glória a Deus. Apesar do país estar desviado de Deus, o Senhor continuava auxiliando. Versículo 9 diz: o homem de Deus, este aqui é o profeta Eliseu, o sucessor de Elias. Irmãos, homem de Deus
É assim que Deus quer que nós sejamos chamados. Fala por mão do lado, eu quero ser do Senhor. Isaías 44 diz, e aquele também se chamará, eu sou do Senhor, e o outro tomará com a sua mão e escreverá o seu sobrenome, o nome de Israel. Irmãos, o homem de Deus, aquele que conhece ao Senhor, aquele que anda com Deus. Irmãos, Tiago capítulo 2 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quer dizer, para Deus não existem pessoas preferidas. Irmãos, algumas pessoas recebem mais graça de Deus porque buscam mais. Mateus 7,8, todo que pede, recebe. Fala para um lado, todo que pede, recebe. Fala para um outro lado assim, até você. Diga glória a Deus, todo o que pede, recebe. Deus tem poder a derramar sobre as nossas vidas. Irmãos, este texto já vai falando de forma espiritual. Hoje não temos inimigos físicos de carne e sangue, são os inimigos espirituais. Efésios 6,12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes dominadoras deste mundo tenebroso, os poderes espirituais nas regiões celestes. Diga glória a Deus. Se nós estivermos com Deus, se estivermos buscando ao Senhor, o Senhor também há de nos revelar aquilo que o maligno tem tramado contra nós. Provérbios 1 diz, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Este texto fala que as estratégias do maligno são ocultas. Mas também está escrito, Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Diga glória a Jesus. Isso é Romanos capítulo 2. Deus revela. Fala isso do lado, Deus revela. Glória a Jesus. Irmão, meu amado irmão, se você serve ao Senhor mesmo e estão armando contra você, Deus te revela. Diga glória a Deus. Agora, se estão armando contra você e você é um crente mequetrefe, você cai. Mas assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem que buscar ao Senhor. Quanto ao mais, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6:10. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Jesus. O homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda de passares ali. Então Deus revelou as estratégias, o plano do inimigo foi desmascarado e o povo de Israel foi salvo. Versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Quer dizer, foram várias vezes isto. Repita comigo, Deus sempre nos guarda. Salmo 121, eis que não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. O Senhor nos guarda, o Senhor revela todo mal. Irmãos, o que nós precisamos é buscar ao Senhor. A tendência humana é encucar. Fala para nós assim, não encuque. Diga glória a Jesus. Irmãos, ficar com a cabeça fervendo com as coisas não adianta. Fala para nós assim, não adianta. Acho que o Senhor está falando comigo. Diga glória a Deus. Não adianta. Entregue ao Senhor. Fala para um lado, entregue ao Senhor. Aleluia, o Senhor resolve, o Senhor opera. E mais de uma vez, glória a Deus. Versículo 11, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos
é pelo rei de Israel. Aqui o rei já achou que tinha um espião, um delator. Isso aqui, irmãos, também mostra que o inimigo do reino das trevas, infelizmente existe o reino das trevas. Colossenses 1,13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Jesus. Existe o reino das trevas. 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Só que esse versículo diz lá Deus deste século, falando do diabo, mas diz Deus em letra minúscula, e fala em um tom um pouco irônico, porque o diabo não é Deus, nunca foi, nunca vai ser. Diga glória a Jesus. Esta é a raiva dele. 2 Tessalonicenses 2 diz que ele vai tentar entrar no reino de Deus, para tentar parecer Deus, jamais conseguirá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso é 1 Timóteo 2,5. Um só Deus. Efésios 4 também diz: um só Senhor e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Glória a Jesus. Versículo 12. Então disse um de seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Quer dizer, o rei ficava arquitetando de noite o que ele ia fazer, e Deus revelava ao profeta aquilo que o rei maquinava pela noite. Até os soldados do inimigo sabiam disso. Diga glória a Jesus. Porque a comunhão de Eliseu com Deus era proverbial, era notória. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, Deus mostra, 1 Coríntios 2, o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, uma coisa que o Senhor mostra, que esta igreja aqui precisa, é ser mais espiritual. Como que se consegue isso? Irmãos, existem 3 coisas, falei isso na reunião dos jovens, eles vão ouvir 2 vezes. Diga glória a Jesus. Acho que precisam, né? Fala assim, viu? Diga glória a Deus. 3 coisas: vigília, jejum e oração. Diga glória a Deus. Impossível ser espiritual sem isso. Nós precisamos da nossa devoção pessoal e particular com o Senhor. É isso que nos faz ser espirituais. É isso que nos faz crescer. Fala para o lado, você tem que ser espiritual. Irmãos, sabe uma coisa que às vezes me entristece aqui? É quando nós estamos cantando, quando nós estamos orando, eu fico de olho fechado. Porque se eu fico de olho aberto, eu tenho vontade de ir correndo até o Almirante Tamandaré, mais ou menos assim. De tristeza. Mas em misericórdia. Do meio para lá do salão, se você acha que eu estou falando para você, é para você mesmo, lógico. Diga glória a Deus. Aqui na frente não, tem alguns que oram, que participam, que estão orando. Do meio para lá. Olhando para a cortina, olhando para o ventilador. Mas veio fazer o que na igreja? Poderia saber? Fazer misericórdia. Se a igreja é casa de oração, passando com esse ensino, fecha o olho e ora em voz alta e glorifica a Deus. Glorificar você sabe. Diga glória a Jesus. Uma igreja espiritual é assim. Uma igreja espiritual, os crentes não ficam de olho aberto olhando para o nada. Fala assim, misericórdia. Mas você vai tomar jeito, viu? Fala assim, você vai tomar jeito. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, era proverbial. Até o inimigo sabia. Tem 2 pessoas que sabem realmente se você é crente ou não. Deus e o diabo. Diga glória a Jesus. E tem também 2 que sabem se você é um crente mais ou menos.
Diga glória a Jesus. Irmãos, versículo 13. E o rei disse: vai, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Dotã é uma cidade bem pequenininha, a 15 quilômetros de Samaria. É a cidade onde José foi vendido por seus irmãos como escravo para os ismaelitas. Isso está escrito em Gênesis 37, 17. Diga glória a Jesus. Lá que morava o profeta Eliseu, numa cidade pequenininha. Ele não era um homem famoso, não era um homem rico de jeito nenhum. Isso aqui é um capítulo depois da história de Naamã, em que Naamã ofereceu riquezas e presentes e o profeta recusou terminantemente, porque ele já tinha riqueza que lhe bastava, e essa riqueza está em Deus. Fala para o lado, em Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha como são as coisas espirituais. Como talvez poderíamos nós pensar? Os planos do rei da Síria desmascarados. Ele pergunta: quem está denunciando? Daí um dos servos diz: é o profeta Eliseu, que recebe revelação de Deus e diz o que você maquina. No nosso pensamento, nós poderíamos pensar assim: então que maravilha, que homem de Deus, eu preciso ir lá conhecê-lo, quero que ele ore por mim. Coisa nenhuma, traz ele que eu quero fritar ele em pedacinhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso acontece humanamente também. Sabe quando que o verdadeiro crente vai ser respeitado pelo mundo? Nunca. 1 Timóteo 3,13, os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ninguém foi mais espiritual nesta terra do que o Senhor Jesus, e o mataram. Irmãos, o Espírito que em nós habita é avesso ao mundo. 1 Coríntios 2, não recebestes o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, isso acontece no teu ambiente de serviço. Vão descobrir quando você começar a jejuar e orar. E vão ficar mais enfurecidos ainda. E se você disser que está jejuando e orando por eles, vão ficar 3 vezes com mais raiva. Diga glória a Deus. E você, o que você vai fazer? Jejuar e orar. Faz assim, viu? Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui: o maligno se levanta contra aquele que está buscando. Mas e daí? Se isso te amedronta, então você precisa se converter. Diga glória a Jesus. Tem gente que não ora e não busca com medo do diabo. Mas faça o favor, faça misericórdia. Quer dizer, não vai fazer para agradar a Deus, vai fazer para não desagradar o diabo. Faze misericórdia. Tem que buscar ao Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 91. Glória a Jesus. Versículo 14. Enviou o rei da Síria para a cidade de Dotã cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Assim que haja o maligno nas trevas, na calada da noite, no escuro, no que ninguém vê, são as coisas capciosas, são as coisas que se tramam, as coisas que se armam. Irmãos, o crente anda na luz. Fala isso do lado. O crente anda na luz. 1 João 1, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa o crente andar na luz? Crente não entra em grupinhos. Tem grupinho que está armando, murmurando, reclamando, maquinando. Sai fora! Fala para nós assim, sai fora. Diga glória a Jesus. O crente anda na luz, anda na graça de Deus. Jesus disse: tudo que eu falei
publicamente. Jesus nunca fez escondido. Quando quiseram prender Jesus, disseram assim: nós vamos prender Jesus onde? No Getsemane. Por quê? Ele sempre está lá, é o lugar que ele sempre vai. O que ele vai fazer lá? Orar. Todo mundo sabia o que Jesus fazia, porque ele nunca fez escondido. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 15, o moço do homem de Deus. Aqui a Bíblia não diz o nome, porque como este capítulo vem após o capítulo 5 de Naamã, se bem que no livro de Reis a cronologia não é exata, mas porque não diz o nome, isso aqui é o que foi colocado no lugar de Geazi, que era o auxiliar de Eliseu. E Geazi foi rejeitado porque ele teve cobiça, ele quis as riquezas de Naamã e por isso ele foi rejeitado. Ficou leproso. Fala assim: misericórdia. E veio outro no lugar dele. Fala assim: misericórdia. Se você não tomar jeito, depois Deus põe um no teu lugar. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Senhor amado, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, e tem gente que acha assim: ninguém tome a tua coroa, o diabo vai tomar a tua coroa. Coisa nenhuma. Deus levanta um outro crente no teu lugar para receber a tua coroa. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Tem que lutar até o fim, tem que ser fiel. Glorificado seja o Senhor. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao profeta: meu Senhor, o que faremos? Irmãos, viver perto de crente não faz ninguém ser crente. Diga glória a Jesus. Conviver, irmãos, doença pega, saúde não. Fala assim: viu? Se você sente alguém doente, você pode ficar doente. Agora, se você sente alguém bem são, não vai acontecer nada. Diga glória a Jesus. Vida espiritual é pessoal, é como o nariz, cada um tem que ter o seu. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Moço do homem de Deus, via tanta maravilha, hora que teve um problema, morreu de medo. Por quê? Porque conviver com o homem de Deus não adianta, tem que conviver com o Deus do homem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Meu Senhor, que nós faremos? Eliseu disse: não temas. Fala ao lado: não temas. Glorificado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, não temas. Aleluias. Glorificado, não temas, pois sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Não temas. Glória a Jesus. Deus disse em Gênesis 15 para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isaías 43, se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passares pelo fogo, não te queimará, e o calor da chama não estará em ti.
Diga glória a Deus. Nós recitamos no começo do culto, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluias. Outro salmo diz, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Glorificado seja Deus. Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, para crentes verdadeiros, bastava o versículo 16. Nem precisaria o 17. O 17 está aqui para reforço da fé daquele que está fraco, porque foi uma experiência do profeta com o seu moço que estava com medo. Irmãos, para o crente firme, o crente fiel, basta a palavra. Fala isso para um lado, basta a palavra. Se você é crente de verdade, Deus falou, está dito e é inquestionável. Glorificado seja Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Irmãos, nós precisamos resolver a nossa vida espiritual com Deus, precisamos buscar a Deus como Ele quer que nós o busquemos, precisamos ser do agrado de Deus. Hebreus 11 fala que Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. É isso que nós precisamos, porque se nós estivermos exatamente do jeito que Deus quer, nada nos acontece, porque o próprio Deus nos guarda. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Quando quiseram arremessar Jesus do precipício na cidade de Nazaré, diz lá em Lucas capítulo 4, diz que Jesus passou pelo meio da multidão e foi embora, e ninguém lhe fez mal, porque não era chegada a sua hora, porque o Senhor o guardou em todos os momentos. Só aconteceu a Jesus o que o pré-conselho e pré-ciência de Deus tinham determinado. Diga glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Eliseu estava orando pelo seu rapaz, o seu ajudante, pedindo que Deus abrisse os olhos dele. Eliseu não pediu para Deus abrir os dele mesmo, pediu para abrir os do outro. Será que Eliseu estava vendo alguma coisa? A Bíblia não diz. E nós falarmos isso pode ser especulação vã. E eu posso te dizer que Eliseu não precisava ver coisa nenhuma. Irmãos, se nós cremos na palavra de Deus, diga glória a Jesus. Salmo 108 diz que Deus exaltou acima de todas as coisas a sua palavra e o seu nome. Diga glória a Deus. Irmãos, basta guardar esta palavra. João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Diga glória a Jesus. Peço-te que lhes abras os olhos para que vejas. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga glória a Jesus. Aleluia. Cavalos e carros de fogo ao redor de... Glória a Deus. Irmãos, o inimigo não se levantou contra Israel. O inimigo se levantou contra Eliseu. Mas Deus também não estava cercando Israel, estava cercando Eliseu. Diga glória a Jesus. Pelo que muito me amou, também eu o guardarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Salmo 91. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e o que o Senhor nos enfatiza nesta noite? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O moço não era cego, só não tinha percepção espiritual, percepção das coisas de Deus. Cego você não é também, mas muitas vezes não enxerga o que Deus está fazendo. Fala para o lado, você precisa enxergar. Enxergar o tempo de Deus na tua vida. O Senhor está falando claramente que tem gente aqui que é tempo de se converter, é tempo de buscar a Deus. Olha o estado que está a tua vida, olha o caos a que você chegou, você precisa enxergar. É tempo de se voltar para Deus. Diga glória a Jesus. Para outros o Senhor está dizendo, é tempo de se humilhar. Há circunstâncias já tem te feito passar por humilhação, mas não tem adiantado muito, porque você ainda está muito empinadinho. Mas misericórdia, é tempo de se humilhar, é tempo de ter o coração limpo. Diga glória a Deus. Fala lá do coração limpo. Você fica meio bravinho, meio irritadinho, meio murmurentinho com as coisas. Jesus vem e você fica, porque gente assim não entra no céu. Diga glória a Deus. Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, o Senhor falou muito hoje comigo. É grande ganho a piedade com contentamento. Piedade quer dizer devoção a Deus. Que adianta ser crente, ler a Bíblia, e fugir do mundo, etc e tal, e viver triste, amargurado, reclamando de tudo? Que adianta? Mas em misericórdia. Irmãos, viva com Jesus com alegria. Fala para nós assim, com alegria. Glória a Deus. Jesus é bom. Fala para nós, Jesus é bom. Peço-te que lhe abras os olhos. Irmãos, os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24, estavam andando com um homem, e o homem falando tão maravilhosamente da palavra de Deus, que eles não perceberam nada. A hora que chegaram no lugar, entraram em casa, a hora que o homem foi orar e abençoar o alimento, mas quem faz desse jeito? Ele é igualzinho a Jesus. Nossa, mas ele é tão igual a Jesus, é igual mesmo, pois era o próprio. Diga glória a Deus. A hora que viram, daí Jesus se retirou. Irmãos, nós precisamos enxergar em tempo. Fala lá, você precisa enxergar em tempo. Glória a Deus. Peço-te que me abras os olhos. Diga glória a Jesus. Deus é grande. Fala isso para lá, Deus é grande. E tem crente aqui que o mundinho dele é desse tamanico, assim, ó. E sempre as mesmas reclamações, sempre a mesma coisa arada. Precisa enxergar, escuta, precisa abrir esses olhos. Deus é grande. A obra de Deus é imensa. Diga glória a Jesus. Que maravilha. Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Jesus quer abrir os nossos olhos. Glorificado seja Deus. O Senhor quer que nós contemplemos as maravilhas do Senhor. Fecha os teus olhos de carne e abra os teus olhos espirituais, que é o que Deus quer abrir nessa noite. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Senhor eterno, Deus bendito, nós pedimos a Ti, abra os nossos olhos. Faz a obra, Senhor, em nós. Queremos ver as maravilhas do Senhor, as maravilhas do Teu poder. Senhor amado, abençoa nesta noite a todos, que o Espírito Santo toque em todos, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, as nossas doenças, as nossas enfermidades de alma.
quebra as nossas perturbações e dá-nos saúde, dá-nos alegria. Abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Deus.